Capítulo 22. Era o inverno de 1802, 20 anos após a Revolução Francesa, no início de um novo século, o século XIX, início de um novo período histórico, a Idade Contemporânea. As quimeras da vida prosseguiam fustigando o coração do casal, que enfrentava os desafios cotidianos, sempre envolvidos pelo amor que os unia. Por diversas vezes, James falou à esposa de seu desejo em desenterrar o anel. Afinal, era um pequeno tesouro, mas ela resistia, alegando que, fincado na terra, como que enraizado, era como se o amor deles ali estivesse, protegido de qualquer ameaça, e, portanto, melhor que ali continuasse. Sob protestos, James fazia a vontade da esposa. Naquele ano, a propósito de atender a demandas dos negócios da família, James viajou para a Inglaterra e retornou fascinado pelas experiências científicas que ali presenciou. Conversava com a esposa sobre o assunto. Estou dizendo, Grace, essas descobertas científicas vão mudar a maneira como as pessoas compreendem o mundo, vão trazer clareza sobre a verdade do universo. Como assim, James? Não sei explicar, é um sentimento, uma intuição. Esse experimento que presenciei parece que tem algo além dele, algo que não está sendo visto pelos físicos, que abre um portal para a compreensão humana de fenômenos ainda pouco compreendidos. E a que conclusão chegaram? Não é a conclusão em si que me encanta. Como disse, creio que há algo a mais que os cientistas não estão enxergando. Por isso, vou dedicar-me a partir de agora a esses experimentos. Acompanhei em detalhes o que é e como são feitos e as conclusões a que chegaram. Posso reproduzi-los em meu laboratório e, quem sabe, dar mais alguns passos adiante na compreensão desses fenômenos. Grace abraçou o marido com carinho e o beijou na face. Sua intuição é preciosa, querido. Deve segui-la sem titubear. Diante da lareira na qual as brasas crepitavam, o casal atualizava os últimos acontecimentos da vila e da vida em família. Na mansão de Irving Sturt, entretanto, conforme a noite ia mais alta, o reverendo encontrava-se com as entidades espirituais a quem ele servia. Precisa detê-lo. Ele tem de parar com os trabalhos científicos. Então ele continua? Não conseguimos entrar em sua casa para constatar, mas tivemos notícias de que participou de um experimento que queremos usar a nosso favor. Alguns experimentos estão sendo levados a efeito por cientistas e futuramente poderão ter desdobramentos indesejados, levando a conclusões que despertem na humanidade a consciência da realidade. Irving não sabia do que a entidade falava, não tinha conhecimento para isso. E o chefe prosseguiu. São pesquisas que podem levar a conclusões que não queremos que os espíritos do bem tenham acesso, mas queremos que progridam na direção que nos interessa. Vamos utilizar o resultado de tudo isso para criar armas e outros instrumentos de poder e controle que nos darão mais poder. Por mais que façamos e controlemos, o progresso não para, não pode ser interrompido, apenas desviado a nosso favor. E é isso que faremos. Você precisa saber mais, descobrir se ele prossegue pesquisando e qual o interesse que ele tem nessas questões. Deve pará-lo. Vou averiguar. Com urgência. Deve tomar providências com urgência. Depois daquela conversa, não foi difícil para Irving tirar de James a verdade sobre seu interesse naqueles estudos. Ele, de boa vontade, contou aos familiares, em almoço dominical, sobre sua viagem e as experiências que acompanhara, colhendo de imediato a reprovação do pai. Eu o envio para cuidar de nossos interesses, de nossos negócios, e você gasta seu tempo e meu dinheiro com essas bobagens? Meu pai,
A tarefa que me deu de negociar em nome da nossa família foi extremamente bem realizada. Trouxe mais do que o senhor havia me pedido. Superei suas expectativas. O senhor mesmo me disse, assim que cheguei, e soube de acordo que fechei em seu nome. Acompanhei os pesquisadores em meu tempo livre. Nunca escondi meu interesse pela ciência. Interesse que reprovo absolutamente. Mas por que, meu pai? A ciência se opõe a Deus. Tudo o que faz é para provar que Deus não existe, que a fé é uma mentira. Devemos nos afastar completamente de todo o interesse científico e dedicar nosso coração a Deus, somente a Ele. É isso que o demônio quer, desviar nossa atenção. James fitou no pai um olhar inquiridor. Queria entender os reais motivos daquela reprovação tão grande. Grace, por sua vez, sentia que o sogro mentia e o desafiou frontalmente pela primeira vez na vida. Pois eu discordo do reverendo. Deus criou todas as coisas, criou nossa inteligência e devemos usá-la da melhor forma possível. James tem um talento nato para as pesquisas científicas. Tem uma intuição certamente dada por Deus, que o guia no caminho das descobertas. Por que ele deveria silenciar essa curiosidade, que provavelmente é o que faz o progresso nas ciências acontecer? Irving deu um murro na mesa com toda a força. Pois eu digo que isso é uma blasfêmia. Você o apoia, quando deveria fazer o contrário. Ele deve parar com qualquer atividade nesse sentido. Eu o proíbo, compreende, James? Ele é um homem feito, reverendo. Tem sua família e seu lugar na comunidade. Não pode dizer a um homem de quase 60 anos o que deve e o que não deve fazer. Irving se levantou a caminho na direção de Grace. Fitou-a nos olhos e a assustou com um olhar ameaçador. Ele continua com suas pesquisas? James é um cientista por natureza. Não pode impedi-lo de ser quem ele é. Ele faz o que deve fazer, o que o seu coração mandar, e eu vou apoiá-lo sempre. Irving saiu da sala sem responder, enfurecido. Então o filho continuava com aquelas atividades. Tinha de pará-lo antes que algum outro o fizesse do pior modo. Grace, inconformada, foi atrás do reverendo. Não pode impedi-lo de ser quem ele é. Você é uma mulher tola, Grace Lind. Não sabe de nada. Deveria me escutar. E por que deveria? Sou um ministro de Deus, que pratica sabe-se lá o que na calada da noite. Irving a fitou incrédulo. Então ela sabia. Os dois estavam na biblioteca sozinhos. O reverendo a segurou forte pelos ombros e começou a chacoalhá-la. Do que está falando? O que acha que sabe? Do que está me acusando? Emma entrou na biblioteca e correu para acudir à filha, arrancá-la das mãos do reverendo. Ele a soltou assim que a mãe entrou. Mas o que é isso? Não toque em minha filha. Duas loucas? É isso que vocês são. Meu filho jamais deveria ter se casado com você, Grace. Jamais deveria tê-lo incentivado a fazer isso. Saiu deixando as duas assustadas. Cuidado, Grace, não deve enfrentá-lo como fez há pouco. Este homem é mais perigoso do que todos pensavam. Tenha cuidado, minha filha. Nunca mais faça isso. Grace olhou a mãe e a porta aberta pelo qual o sogro acabara de passar e respirou fundo. James entrou em seguida. Havia cruzado com o pai. O que houve? Seu pai não gosta de saber o que pensamos. Ele está velho, Grace. Leve isso em consideração. Está cansado. Grace baixou a cabeça e deu leve sorriso ao pedir. Podemos ir, querido. Acho que o encontro da família acabou. Vou chamar as crianças. Grace voltou para a casa pensativa. Aquele olhar ameaçador de Irving a perturbou bastante. O que deveria fazer? Nem falou para o marido dos detalhes. Ele deveria prosseguir com suas pesquisas, não importando as ameaças do pai. Ao entrar em casa,
Depois que os filhos se dispersaram pelos corredores de Grace Hill, James segurou o braço da esposa e pediu: "Não o enfrente novamente, Grace, por favor. Ele é meu pai. Sei que tenta me proteger, ficar do meu lado, mas não precisa. É preciso agir com calma com ele. Eu sei como fazer isso, eu lhe garanto. Prometa que não vai enfrentá-lo outra vez." Ela não disse nada, apenas balançou a cabeça em sinal afirmativo. James, por que acha que seu pai abomina tanto suas experiências? Já se perguntou isso? Por que será que ele resolveu tornar-se um ministro, sendo de uma família de militares? Não acha que há algo estranho em tudo isso? O que está querendo dizer, Grace? Não sei ao certo, mas já vi seu pai se esgueirando por entre as sombras na calada da noite, portando tochas de modo muito suspeito. O que está dizendo, Grace? Eu vi isso várias vezes quando morávamos com eles. Por isso queria sair de lá o mais depressa possível. Tive muito medo. Medo do que, Grace? O que foi que você viu? Ela fitou o marido procurando na memória, mas tinha apenas percepções que não eram claras. Ela simplesmente sabia o que o sogro fazia, mas não podia apontar ao marido nada além de suspeitas. Deixe para lá, James. Mas que há algo suspeito, isso eu sei que há.